Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso documentário Discovery History, onde dessa vez iremos nos aprofundar na matéria de história, abordando o tema Desafios e Conquistas, os negros no Brasil pós-abolição, onde explicaremos um pouco desde o contexto e a criação da Lei Áurea até as consequências e acontecimentos pós-abolição. Aproveitem e fiquem com o documentário. A abolição da escravatura no Brasil foi um processo histórico que resultou na assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel. Esse marco representou o fim formal da escravidão no país, que havia sido a última nação do continente americano a abolir essa prática. O contexto que levou à abolição da escravatura no Brasil envolveu pressões internas e externas, movimentos abolicionistas, revoltas de escravizados e mudanças econômicas e sociais. A crescente oposição à escravidão, tanto dentro quanto fora do país, contribuiu para a gradual transformação das leis e das mentalidades em relação ao trabalho forçado. Após a abolição, entretanto, os ex-escravizados enfrentaram desafios significativos para se integrar à sociedade brasileira, uma vez que muitos continuaram a sofrer com a discriminação e a falta de oportunidades. A abolição da escravatura marcou um momento crucial na história do Brasil e teve impactos profundos na formação da sociedade e da cultura brasileira. A data que marcou o fim da escravidão brasileira não é lembrada com alegria pelos negros brasileiros, tendo em vista o cenário que se formou pós a escravidão. Medidas a fim de inserir a população negra na sociedade não foram implementadas, não ocorrendo nenhuma ação para viabilizar o acesso à terra e à moradia aos negros. Para sobreviver, geralmente tinham que disputar o mercado de trabalho com os brancos e imigrantes, na maioria das vezes mais qualificados e que não carregavam o ranço da escravidão existente. Os ex-escravos também ficavam excluídos das políticas de saúde e educação, o que os impedia de exercer a verdadeira cidadania. Já os movimentos abolicionistas se destacavam na época por terem travado uma luta contra os escravocratas, usando o jornal Gazeta Notícias para defender não apenas uma anulação imediata da escravidão, mas a criação de uma ação para a não exclusão dos novos trabalhadores livres. Joaquim Nabuco, grande abolicionista, trazia um projeto de pretensão da abolição imediata e uma política pública em favor dos escravos libertos, a fim de que se ajustassem à sociedade. A queda da escravidão foi o resultado principalmente da luta dos negros escravos ou não, que se organizaram ao longo do tempo contra a continuidade do trabalho escravo. Esse ato de resistência dos negros se traduziu em fugas maciças, assassinatos de proprietários de terras e dos capatazes, ameaçando a ordem social no final do Império, tornando-se inevitável o interesse por um número cada vez maior de pessoas que questionavam se a escravidão era legítima ou não. A abolição fez com que os escravos se tornassem pessoas livres, mas isso não lhes deu garantias de que ele seria aceito na sociedade. Por isso, os recém-libertos passaram dias difíceis. Foi diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, pois no Brasil, os ex-escravos foram abandonados à própria sorte. Nos Estados Unidos, após o fim da Guerra da Secessão, resultou na libertação total dos escravos, sendo todos amparados por uma lei que possibilitou a assistência e a inserção do negro na sociedade. Aqui no Brasil, os negros ficaram sem acesso à terra e sem qualquer tipo de indenização por tanto tempo de trabalho forçado, geralmente analfabetos, sujeitos a todo tipo de preconceito, levando a muitos dos recém-libertos a permanecerem nas fazendas em que trabalhavam, vendendo seu trabalho em troca da sobrevivência. Porém, para os negros que foram para as cidades, só restaram os subempregos, a economia autônoma e o artesanato. Isso aumentou grandemente o número de ambulantes, empregadas domésticas, quitandeiras, sem qualquer tipo de assistência e garantia. Muitas ex-escravas eram tratadas como prostitutas. Os libertos que não moravam nas ruas passaram a viver em míseros cortiços.
Existia preconceito e discriminação, e a ideia era de que o negro só servia para trabalhos duros, ou seja, serviços braçais, gerando marcas profundas desde a abolição da escravatura até os dias atuais. Temos então até os dias de hoje uma mentalidade colonizadora entre nós brasileiros que se expressa no nosso cotidiano, na reprodução das relações de desigualdade e falsa ideia de superioridade. Bem, melhor dizendo, a mentalidade escravocrata continua existindo através do racismo e da enorme desigualdade social, funcionando como elemento de distinção entre brancos e negros. Após a abolição no Brasil, foi um período desafiador para os ex-escravizados, que enfrentaram diversas dificuldades ao tentar se inserir no mercado de trabalho e na sociedade. A discriminação racial persistente, a falta de acesso à saúde, educação e formação profissionalizante, bem como a ausência de reforma agrária, contribuíram para a marginalização desse grupo. As migrações dos ex-escravos para outras fazendas ou cidades foram motivadas pela busca de distanciamento dos locais de escravidão, procura por parentes, estabelecimento em novos lugares e busca por melhores salários. No entanto, as mulheres e idosos enfrentavam mais dificuldades para migrar em comparação aos homens jovens. Essas migrações foram frequentemente reprimidas pelas autoridades e grandes proprietários que pressionavam as autoridades para reprimir essa movimentação. Os ex-escravos eram taxados de vadiagem e vagabundagem, enfrentando ameaças físicas e até mesmo o sequestro de seus filhos por parte dos antigos donos. A falta de acesso à terra e a ausência de reforma agrária resultaram, na grande maioria dos libertos, sendo forçados a aceitar salários baixos oferecidos pelos grandes proprietários. A falta de acesso à educação também perpetuou a marginalização desse grupo, limitando suas oportunidades de melhoria de vida. O pós-abolição marcou o início de um longo processo de luta dos negros por direitos, dignidade, reconhecimento e inclusão, um processo que ainda está em andamento nos dias atuais. É importante reconhecer e compreender os desafios enfrentados pelos ex-escravizados nesse período histórico para promover uma sociedade mais justa e inclusiva. Desde a libertação dos negros em nosso país, o Brasil enfrentou avanços e retrocessos no que diz respeito às políticas públicas voltadas para a população negra. Houve avanços significativos, como a implementação de cotas para pessoas negras em universidades e concursos públicos, além do fortalecimento de movimentos que buscam a igualdade racial. No entanto, também enfrentamos retrocessos, como a persistência da desigualdade social e econômica que afeta principalmente a população negra, além do aumento da violência e do racismo estrutural. É fundamental que o Estado assuma um papel central no combate ao racismo e à desigualdade, implementando políticas públicas efetivas que promovam a inclusão e a equidade racial em todas as esferas da sociedade. A luta por direitos e representatividade continua e é importante que estejamos sempre engajados nesse processo de transformação social. A escravidão acabou deixando diversos legados de desigualdade social para seus sucessores negros, como a desigualdade socioeconômica que persiste até hoje, afetando principalmente as pessoas negras que enfrentam a extrema pobreza devido à falta de emprego e o acesso a novas oportunidades econômicas. Além disso, o racismo estrutural acabou se estabelecendo um certo tipo de hierarquia social no qual coloca os brancos no topo e relega os negros a uma posição inferior, impactando a vida de diversos afro-brasileiros com os estereótipos negativos e preconceitos que foram enraizados pela sociedade, que acabam impactando a vida deles até os dias atuais. Essas injustiças históricas exigem uma implementação de políticas públicas reparatórias e de inclusão para promover a igualdade social e econômica das comunidades afrodescendentes. Medidas como cotas raciais, programas que possam mostrar a igualdade racial e investimentos em educação e saúde são de extrema importância para reduzir esses preconceitos enraizados existentes e conseguir promover uma sociedade mais justa e inclusiva para todos.
Reconhecer e abordar essas questões de forma holística é fundamental para enfrentar as desigualdades persistentes, o racismo estrutural, as diferenças em relação às possibilidades educacionais e de saúde, bem como os estereótipos prejudiciais. Se isso fosse visto e feito de tudo, seria possível trabalhar ativamente em todos os dias para superar esses desafios. Assim, o Brasil poderia caminhar em direção a uma possível sociedade mais justa, igualitária e diversificada para todos, incluindo para os afro-brasileiros.